Só começando nosso tema 2 aqui, falando sobre o desenvolvimento dos sistemas de informação. O sistema de desenvolvimento dos sistemas, o que a gente vai aprender, né? O verdadeiro desenvolvimento de sistemas gerenciais, falar sobre a tecnologia de ERP, aprender sobre inteligência artificial, sobre inteligência empresarial, a gente chama de Business Intelligence. E nas próximas atividades, na próxima unidade, vamos falar sobre a contabilidade e os seus sistemas de informação. Então, gente, o SIG, né, que é essa abreviatura aqui para Sistemas de Informações Gerenciais, é o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa. Então, não basta você ter um sistema, precisa ser útil para você decidir. Então, é o conjunto de tecnologias que disponibiliza os meios necessários à operação do processo decisório. Então, as informações são geradas a partir dos dados que são inseridos. Isso aqui é um sistema prático aqui, né, de informações aqui, né? Então, você tem um sistema de compras, produção, vendas, apoio. Na compra, você tem o estoque, contas a pagar, né? Você comprou o estoque, você tem de pagar. Tudo isso vai para o processamento. Tá vendo aqui? Ó, o processamento ele está aqui no meio desses dados. Então, você lança o dado de compras, estoque e contas. Lança o dado de produção, estoque de mercadorias, né? Você tem um sistema de vendas e você tem um recebível da venda. Tem um serviço de apoio. O serviço de apoio, o que é que a gente tem? Pessoal imobilizado e administração geral. Imobilizado é o computador, são as questões internas da empresa. Pessoal é a mão de obra. E a administração geral. A administração você verifica aí os gerentes, o próprio sistema decisório da empresa, né? As decisões estratégicas ali que está localizado na diretoria, nos sócios principais da empresa, né? Então vai ter a estrutura de gastos. Quanto é imobilizado, você vai ter o que? A depreciação. Você comprou um computador, ele tem um prazo de vida útil, né? O que a gente chama de exaurimento para a questão do minério, né? A questão do plantio, né? Para a questão das fazendas. Questão de erosão no solo, fertilidade, né? Pessoal, você vai ter a questão dos salários. Tudo isso vai ser processado. Processado aqui, olha. Esse processamento aqui é a pergunta de R$1 milhão aqui. Daí você vai ter os controles operacionais, contabilidade e as finanças, né? Esses três aqui. Isso tudo entra no sistema de informações gerenciais. O que é que ele vai passar, gente? Os relatórios gerenciais, que vai ter a demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa, né? O famoso DRE, o BP e o DFC aqui, né? Que é a demonstração de fluxo de caixa. BP, balanço patrimonial, DRE, demonstração de resultados. Isso aqui, gente, é tudo? Não. Você vai precisar do orçamento empresarial, né? Orçamento empresarial é como a empresa é montada, né? Fornecedores, pagamento de salários, tudo isso vai estar dentro do orçamento. E também vamos ter os indicadores de gestão, os KPI, né? KPI, né? Que são as chaves de produção, né? Ou indicadores de gestão. Então, isso daqui é o que vai ser a informação útil, né? Isso aqui que é o resultado de $1 milhão. Isso aqui é a pergunta de $1 milhão. Isso aqui é o resultado de $1 milhão. E isso aqui tudo são o que, gente? São os dados, certo? Um dado isolado não significa nada. Estou pagando aqui $1 milhão para um funcionário. Isso é bom ou ruim? Não sei, né? Talvez se a pessoa trabalhar num banco, ele ganhar $1 milhão, um outro banco não contrata aquele cara e você pega aquele funcionário que vai te fazer ganhar 100 milhões, né? Então a questão do salário, ele vai depender muito da concorrência entre as empresas para tomar aquela tua mão de obra, né? Talvez outro concorrente teu pague melhor para o teu gerente. Então você precisa manter um equilíbrio de salário, né? Não pagar tanto que seja um desfalque de mão de obra e também não pagar tão pouco que vá perder aquele funcionário para um concorrente. Então existe uma flutuação ali enquanto o que você quer pagar, né, o máximo que você pode pagar e o quanto aquela pessoa produz e a possibilidade de perder aquela mão de obra, certo? Então isso daqui é o desenvolvimento básico ali de um sistema de informação gerencial. E outra coisa, cada empresa tem o seu, não existe sistema padrão. Logicamente você vai ter aquele sistema basicão da internet, né? Vai ter o Conta Azul, vai ter o financeiro.net, né? Cada um vai escolher um sistema padrão, mas
quando a sua empresa vai alavancando e vai crescendo, surge a necessidade de você otimizar a sua mão de obra, otimizar a sua produção. Então, muitas vezes a empresa utiliza mais de um sistema, integrados entre si ou não, não é? Mas quanto maior a empresa vai ficando, maior a escalabilidade, então vai ser necessário você adotar um sistema mais complexo e feito exclusivamente para a sua empresa. Então, um sistema que vai monitorar a quantidade de processos num escritório pequeno de contabilidade vai ser diferente do sistema que uma Big Four aí vai usar, né? A KPMG, a Deloitte, a Price, né? A Ernst Young, as 4 maiores, né? Que são as Big Four que a gente chama, né? Então, essas Big Four, que antigamente era Big Five, uma delas faliu, né? Que foi a Arthur Andersen. Arthur Andersen, ela faliu durante o escândalo lá da Enron, né? O escândalo americano. Então, essas Big Four, que antigamente era Big Five, elas provavelmente devem ter um sistema delas lá feito sob medida. Mesma coisa a empresa, né? A empresa começa lá com conta azul, né? Enquanto você tem um mercadinho. O sistema mais prático qual é? É a caderneta. Você tem uma caderneta ali e vai anotando o que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu. Conforme vai crescendo a empresa, você sai do caderninho, passa a planilha de Excel. Da planilha de Excel, passa para o conta azul. Do conta azul, você passa para o Fortes. Do Fortes, você vai para TOTUS. Do TOTUS, aí você vai para onde você quiser, né? Então, você vai saindo da caderneta até chegar a um mega sistema ali de informação. É isso aí que você vai precisar na hora de administrar conforme o tamanho da empresa que você está lidando. O que é um sistema RP? Ele é o que a gente corresponde aqui em português para planejamento de recursos empresariais. Ele sim de certa forma, é um sistema de informação gerencial também, né? Mas ele vai ter o quê? Um banco de dados centralizado operando uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicativos. Então, no RP, você tem a base de dados central, você vai ter a diretoria, vendas, finanças, pessoais, administrativo, gestão de materiais, recursos humanos, apoio a serviços, representação. Só relembrando aqui, tá vendo aqui esse aqui bonitinho que eu já expliquei? Pronto. O RP é basicamente isso aqui também, né? Simplesmente com outro nome aqui, né? Não vale muita gente discutir nomenclatura, mas o SIG, né? O RP, ele vai se dividir em quê? Em aplicação, banco de dados e framework. A aplicação, ela vai ter as funcionalidades, né? O operacional ali na hora de cadastrar, colocar um funcionário, salário, por aí vai. Você vai ter o banco de dados, que é onde esses dados são armazenados. Cada empresa vai escolher o seu melhor banco de dados. Vai ter o banco de dados físico e vai ter o banco de dados na nuvem, né? É bom você ter os dois. É bom você ter um físico e um na internet. Você nunca sabe quando tudo vai desmoronar, não é verdade? A depender do tamanho da empresa, ela pode ter um data center lá específico para ela guardar. Banco de dados, você tem vários, né? Tem o SQL, você vai ter o Oracle. Diversas empresas trabalham com armazenamento de dados. Mas é interessante você ter um dado físico também, além de ter um banco de dados, se possível também um outro backup. O framework é onde você configura, né? A palavra framework, né? Ela vem do inglês, né? E assim, é a forma como a empresa é estruturada. Então, conforme a empresa cresce, maior vai ser a necessidade de você identificar as peculiaridades dela. Então, o conta azul serve para todo mundo? Não, talvez não sirva. A pessoa que trabalha como MEI e só tem uma pessoa ali como cliente muitas vezes, né? É o MEI com exclusividade, né? Por quê? Não, porque quero só trabalhar para uma empresa aqui. Ele pode trabalhar para mais de uma? Pode. Né? Mas aí depende dele. Se ele gera uma, duas, três, 5 notas fiscais, não faz sentido você muitas vezes ter nem sistema. Você simplesmente na caderneta ali, você já resolve tudo que você vai precisar resolver. Né? Mas quando vira um mercadinho, né? Aí você já precisa de um sistema de mercadinho, já entra aí o conta azul, né? Ou um sistema parecido. A empresa cresceu mais, aí você já vai adotar um outro sistema, né? Até chegar numa grande empresa ali, onde você vai precisar ter um sistema feito sob medida para o que você precisa para suas necessidades. Ok? Quais são os objetivos do RP, gente? Integração de dados, né? Então, lá na frente a gente viu isso, está vendo de novo agora. Você vai ter que ter uma abertura. Cada módulo independente dos outros, porém interligados. Ele precisa ser compreensível
Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se o seu funcionário não sabe operar. Então você precisa treinar o seu funcionário. Você precisa adaptar o que a empresa precisa para a necessidade e compreensão do funcionário para que ele possa utilizar. Senão, gente, o que é que vai acontecer? A pessoa vai deixar o sistema de lado. Ah, no final do dia eu faço isso. Aí fica lá na cadernetinha anotando lá. E às vezes o cara esquece de colocar aquilo que está na caderneta no sistema. Então você precisa ter um programa ali, né? Uma programação mental e treinamento de forma que a pessoa esteja sempre alimentando o sistema para que ele não fique ali à parte da operação da empresa. Você precisa alimentar aquele sistema e que precisa ter uma integração. Então tem vários estudos no âmbito da psicologia organizacional que fazem o treinamento para que as pessoas fiquem mais atentas e utilizem mais o sistema para alimentar ele de dados e não ficar presos a questões externas do sistema. É necessária a integração homem-máquina aí, ou pessoa-máquina, mulher-máquina, né, para entender ali como o sistema funciona e alimentar devidamente aquele sistema. Ele precisa ser conectivo. Por quê? Se uma empresa ela tem vários representantes externos, é interessante que aquele representante externo tenha um tablet, um celular, ou então um programa no computador dele, de forma que ele possa alimentar aquele sistema integrado à base de dados originária. Né? Então, a conectividade ela é muito importante porque vai deixar que a coisa se torne mais integrada, né? Para que você, novamente, não volte para o caderninho, para do caderninho botar na planilha para da planilha jogar no sistema. Isso dá muito trabalho e muitas vezes a preguiça ela fala mais alto do que a eficiência. Então, é necessário que quanto mais for integrado, melhor. Um exemplo disso são os restaurantes, né? Antigamente, os garçons eles tinham aquele papelzinho, né, que anotava. Hoje em dia, não. Você vai no restaurante, já tem um tablet ali com os pedidos, ele vai lá, dá 3, 4, 5 toques, já gera teu pedido, já chega na tua mesa, né? Ou seja, bem mais rápido do que precisar ficar anotando ali no caderninho com os garranchos lá. Muitas vezes a pessoa não entende do outro lado. Aí era para ser um bife de caçarolinha, vai chegar um rifle de caçar rolinha, né? Então, para evitar esse tipo de situação, é interessante que o RP esteja cada vez mais conectado e fácil, de fácil compreensão e humanizado, para que o operador do sistema fique integrado àquele sistema que está sendo utilizado, tá bem? Simulação da realidade. Alguns RPs eles têm uma simulação, então eles conseguem fazer projeções de fluxo de caixa, conseguem fazer previsões, né, baseado ali no histórico da própria empresa. Um exemplo que eu sempre dou em aula é a questão da Cusco Mil, né, que é uma fábrica que faz derivados de milho ali, né, fubá, farofa de milho, amido de milho, né, que trabalha aí nesse ramo aí de comidas juninas, em que ele vai fazer uma previsão para quê? Para que quando esteja chegando perto do São João, ela já diga, olha, provavelmente as vendas vão aumentar, né? Porque aqui no Nordeste, em locais onde tem muitas pessoas que têm origem ali com essa tradução portuguesa, né, do milho e por aí vai, eles possam se precaver e acelerar a produção. Porque muitas vezes essas fábricas, gente, elas faturam muito mais nas festas juninas do que no resto do ano inteiro juntos, né? As pessoas preferem comer bolo de milho, conseguem milho assado, milho cozido, canjica, pamonha, esse tipo de questões ali que são muito consumidas ali durante a festa junina, elas alavancam ali o consumo dessas empresas, então elas se preparam. Então o que é que o RP faz? Ele olha, com base no seu histórico, é bom você se preparar, porque nessa época do ano você vai vender mais, né? E aí vai dar um alerta ali, né, de simulação da realidade, baseado nas suas provisões. O sistema aberto, né, que tem uma arquitetura aberta. Então você vai ter as bordas do sistema e você vai ter o sistema aberto. Então você vai ter um input, né, o que entrou no sistema, e o que saiu do sistema, né? Então você pode ter um módulo livre dos outros e aberto, né? Precisa ser compreensível, como falamos aqui, né? Entender e seja compreensível para que as pessoas consigam entrar no sistema e compreender aquilo que está sendo utilizado. Precisa ter conectividade, simulação da realidade, né, que eu já falei aqui, da empresa de milho aqui, né? Você vai ter aqui o sistema, né, que é a expansão, vai ter o boom, a recessão e a depressão, né? A economia, ela anda aí, né, em círculo, né? O próprio Sol, né, a Terra, quando gira ao redor do Sol, ela não gira circularmente, né? Ela gira em elipses, né? O Sol está aqui, ela vai, né,
se afasta e se aproxima, né? Daí vão ter os solstícios, né? De verão e de inverno, né? Solstício de verão é quando a Terra está mais próxima do Sol, né? E de inverno é quando ele está mais longe. E a mesma coisa é a nossa economia, é a nossa vida, né? Nossa vida é uma maré, nossa vida não é circular idêntica, né? Ela é uma elipse, né? Ela é uma elipse. Então, essa simulação da realidade, ela vai se basear muito na física e como tudo se comporta, né? Os inúmeros benefícios do RP. A gente vai ter aqui, né? A gente já falou isso, mas vamos falar de novo aqui. Aumento da eficiência, blindagem contra fraudes, não é? Você tem como fazer sistemas de auditoria ali, verificar se dá uma red flag, né? Red flag é bandeira vermelha, né? Quando sobe ali uma bandeirinha vermelha, que é quando vai ter justamente um sinal ali de que alguma fraude pode vir estar acontecendo. Redução de erros, eliminação de retrabalho. Uma grande questão que acontece das empresas é o retrabalho. É aquele processo ali que é cíclico, né? Ele fica indo de um setor para o outro e nunca termina. Então, para evitar retrabalho, é necessário você ter um processo interno de início, meio e fim para cada atribuição da empresa. Melhor proximidade e reconhecimento sobre cliente. Muitas vezes você tem cliente, mas não valoriza. Então é interessante que o RP ele dê prioridade ali àquele cliente que já é da casa. Por que, gente? Porque você manter um cliente e você captar um cliente novo, né? O cliente novo ele é 3 vezes mais difícil de você captar do que um cliente que já é da casa. Então é interessante que os clientes da casa estejam sempre próximos ali para que eles voltem a fazer negócio com a casa, né? Informação precisa, segura e sincronizada. Padronização dos processos. Nada disso aqui é simples, nada disso é fácil. Então você aqui, né, o aluno aqui de ciência contábil, você precisa ficar atento. Porque a informação ela é necessária, certo? E você pode trabalhar, inclusive, até implantando um RP na empresa, né? Você pode prestar serviço para um grande escritório ali de contabilidade, né? Fazer uma extensão aí na área de informática e, de repente, utilizar o que você adquiriu ali como contador para trabalhar também nessa área de TI, vendendo esse tipo de RP, dizendo as vantagens, né? E ter um bom retorno aí, né? Por meio de gratificações que você vai ter durante a implantação, né? Até para entender a cabeça lá da empresa, nada melhor que um contador. O TI, gente, ele sabe programar. Mas a pessoa que entende o sistema, que é o caso de vocês, que são profissionais que vão trabalhar na área contábil, vocês entendem muito mais. Você entende a alma da empresa. E a alma da empresa, se você utiliza uma extensão aí na área de TI, vai ser muito mais fácil de você conseguir vender esse tipo de situação do que uma pessoa de TI, que ainda vai ter que aprender como é que funciona a contabilidade. Certo? Você vai reduzir despesas administrativas, uma queda no custo do estoque, porque o seu estoque ele pode vir a ser just in time, né? Você vai ter um estoque cada vez mais reduzido, por quê? Porque você já vai prever a realidade, fazer uma análise preditiva de quando vai acontecer um pico de vendas baseado no seu valor histórico. Então, através disso, você consegue diminuir o seu estoque e maximizar suas vendas. Então, o melhor estoque que tem é aquele que é just in time. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Por quê? Você não vai ter estoque de armazenagem. Você não vai ter o risco de depreciação ou de obsolescência daquilo que você está dentro do seu estoque. Imagina você que trabalha na área de informática. Digamos que você comprou o iPhone 16 agora, que está para sair, né? E aí você demora 1 ano para conseguir, né, operacionalizar essas vendas. Daqui já saiu o iPhone 18, né, 2 iPhones aí, você perdeu todo o seu estoque. O estoque que você poderia vender por X, vai ter que vender agora com deságio e muitas vezes perder ali o valor que você investiu na sua mercadoria. Então a melhor mercadoria é aquela que entrou, saiu. O ideal é ter o mínimo de estoque possível. Tá, gente? Você reduz o ciclo de venda. Ciclo de venda entrou a mercadoria, saiu, né? Você vai reduzir aquele ciclo de venda. Reduz o lead time de produção e de entrega, diminuição de impressão de papel, elimina erros de sincronização, controle sobre processos de negócios, segurança da informação, quando você coloca as permissões ali, quem pode ou não pode entrar, facilita o aprendizado do negócio, favorece o desenvolvimento, implantação e utilização de sistema de gestão de qualidade. Porque o sistema de informação gerencial, ele não vai indicar necessariamente a qualidade. Então, quando você tem um bom sistema de informação gerencial, você tem como controlar também a questão da qualidade da mercadoria.
Qualidade não é uma coisa que é preciosa, mas significa que está dentro do padrão, né? Você comprou alguma coisa dentro do padrão. Por que se toma Coca-Cola? Porque ela está dentro do padrão. Imagina se toda Coca-Cola que você abre vai ter um gosto diferente. Não, você bebe a Coca-Cola porque ela vai ter justamente aquele mesmo sabor que você quer. Então, lembrando aqui, né? Informação, gente, é uma commodity, ela custa dinheiro. Não é qualquer informação. Informação é o que, gente? Útil, não é verdade? Então, vamos lá. Número de licença. Isso é caro, certo? Isso é um custo, mas você precisa ter. Os módulos, quanto mais módulos que a empresa tiver, se fizer sentido. Muitas vezes não faz sentido você ter mais módulos do que precisa. Complexidade de informações, quantidade para o desenvolvimento, porque a depender da empresa você vai precisar criar um módulo do zero, né? Principalmente em empresa grande. Por isso que eu digo, gente, faça extensão em TI, porque vocês vão ser melhores vendedores desses tipos de sistemas aí, informacionais do que qualquer profissional de TI. Certo? Vocês entendem o processo contábil, então vocês estão na frente disso aí, tá bem? Hora de trabalho da mão de obra e treinamento e operação. Então, esses aqui são os principais custos para implantação do RP. Né? Então, número de licenças. Aí vamos lá, né? Esses aqui são as Creative Commons, né? Ou criações comuns, né? A gente vê isso muito pela internet, né? Com uma pessoa que desenvolveu um software, mas ele não quer que seja utilizado, né? Pode ser utilizado, mas não para a empresa, né? Isso aqui pode ser utilizado, mas você não pode alterar o sistema. Então, esse tipo de sistema aqui é uma licença gratuita. Mas a gente está falando de licença paga. E licenças de sistema, elas custam caro, né? Utilizar um sistema sem autorização, isso pode dar multa. E multa é o quê? É dinheiro, é prejuízo para a empresa. Além de constituir crime, né, de apropriação de propriedade intelectual sem a devida licença, certo? Quais são os módulos que uma organização deseja implantar? Então, depende muito da organização, como falei aqui, né? A pergunta que ninguém gosta de dizer, né? Quais são os módulos? A resposta indesejada é depende, né? Depende por quê? Porque cada empresa é uma empresa. Então, você vai ter empresas que valorizam o ecofinanceiro, né? Que é a questão agrícola, de plantação de árvores, né? Crédito de carbono e por aí vai. Gestão de projetos, compras, fabricação, distribuição. Complexidades. Cada empresa é uma empresa, né? Então, haja complexidade aqui a depender do tamanho do que está lidando. Quantidade de horas. É necessário que seja quantificado aqui o tempo de treinamento interno. A mão de obra do RP, sim, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, você vai precisar de muitos desenvolvedores. Mas no contrato de implantação da RP, você vai ter pessoas de dentro e de fora da empresa. Porque a empresa que faz o sistema, né? Um exemplo que eu dou é a TOTUS, né? Ela requer que a empresa treine uma pessoa internamente para trocar informações com a pessoa que vai desenvolver o sistema. Não basta que a empresa do sistema ela saiba operar. É necessário que alguém da empresa local saiba o que está sendo trafegado de informação, de como interpretar aquilo ali. Então a empresa precisa treinar alguém que vai trabalhar para dentro da empresa. Tem que ter um input e output. Não adianta eu falar alemão com vocês aqui se ninguém vai entender. Alguém precisa compreender. Por isso que eu falo em português. A mesma coisa é o sistema contábil. É necessário que a empresa desenvolva, mas que alguém da empresa também saiba o que está sendo desenvolvido. Hora trabalha de mão de obra para o treinamento. Então, tudo isso é caro. Certo? Finalmente, gente, vamos passar para o BI. BI é Business Intelligence, né? Ou inteligência de negócios. Eles apoiam gestores na tomada de decisões, também conhecido como BI. Em outras palavras, inteligência empresarial, né? Então, basicamente, ele vai transformar uma grande quantidade de dados em informações de qualidade, né? Lembrando, informação o que, gente? De qualidade. Informação sem qualidade é inútil, né? Ela não vai ter aquele carimbo do usefulness, né? Que a gente falou lá na frente. Informação útil é uma informação que tem usefulness. Informação que pode ser utilizada ali para o gestor tomar a decisão. Para ele não dar um tiro no escuro. Né? Para tomar decisão, gerando então resultados diretos para uma organização. As ferramentas de BI permitem cruzar dados, visualizar informações em vários cenários e analisar indicadores de desempenho empresarial. Que é isso que o empresário quer. Ele quer que saiba o desempenho, né?
Quando você vai fazer o exame de sangue, você quer saber o quê? O desempenho da sua glicose, né? Que não esteja lá muito alta, para que você saia de lá bem. A mesma coisa uma empresa, né? Como dosar a glicose, né? A hemoglobina glicada da empresa? É por meio dos KPI, né? Por meio do KPI. É por isso que você utiliza índices de produtividade dentro da empresa. Ok? Coleta de dados. Então, o BI ele vai captar os dados de diversas fontes. Banco de dados, planilhas, API. Então, uma empresa de coleta de dados de venda de seus sistemas e dados de marketing das suas campanhas digitais. Então, ela vai verificar lá como é que estão as vendas e como é que está o marketing. Vai cruzar esses dados e vai dar um indicador ali, né? Indicador de lead que chamam, né? Os leads, né? Leads convertidos em venda, né? O pessoal do marketing digital, eles trabalham ali com esses conceitos. Ele vai analisar os dados. Então, a BI vai analisar esses dados. Vai ter um algoritmo ali para analisar. Vai te dar uns relatórios e dashboards, né? Dashboards são esses gráficos aqui, bonitinhos assim, né? Do que está sendo vendido. Isso aqui é interessante para monitorar os custos, né? Os custos, quanto é que está sendo gastado em folha, quanto é que está sendo de vendas, venda de cliente novo, cliente velho, né? Previsão de tendências. Você vai conseguir prever as tendências ali da empresa, dependendo da época do ano, quantidade de vendas, né? Um fenômeno. Agora, no Brasil você tem problemas sérios, né? Eleição, futebol, né? E crise climática agora. São as três coisas ali que atrapalham ali o faturamento da maioria das empresas de prestação de serviço. E das empresas de bebida aumenta, né? Porque se você tem ali uma eleição, vai ter campanha política, né? O pessoal fazendo churrasco, espetinho e por aí vai. Se tiver futebol também, né? O pessoal vai se reunir ali para tomar aquela cerveja, comemorar, festa de fim de ano, feriado. Então esse tipo de questão vai ser assim uma preditividade para certas empresas e vai ser um prejuízo para outras, não é verdade? Porque cada entidade vai ter um ciclo operacional. Quem trabalha com eventos é excelente que tem uma eleição, é excelente que tem futebol, porque ali vai ter o barzinho, vai ter uma festinha e por aí vai. Para quem trabalha com serviços, né, como é o meu caso, sou advogado, sou contador, vai ser horrível, não vou conseguir faturar nada. Ninguém fala com advogado vendo o jogo da Copa. O advogado que vai para baixa da égua, né? Ele está preocupado ali em farrear, não é verdade? E não tem nada de errado nisso. O ciclo da vida é esse. A questão é como eu me preparo para isso, como você se prepara. E como é que você vai resolver o BI do seu cliente para ele se preparar para os desafios da empresa. Então é isso que você precisa notar ali, certo? Analisar o desempenho e otimização de processos, como a gente já falou. E o que? Decision making, né? A tomar decisões, né? Baseadas em dados, né? Então você vai poder se preparar baseado nos dados ali que você vai adquirir, ok? Então você vai ter o RP, fonte de dados, o Data Warehouse, né, que seria o local onde é o depósito. Né? O warehouse é tipo o celeiro, né? O celeiro de dados. E aí você vai gerar o quê? Metadados e as decisões, né? Data Warehouse é um repositório centralizado onde os dados são armazenados. Um exemplo aqui é o Amazon Redshift. E o OLAP é o Online Analytical Processing, que permite análises multidimensionais de dados. Então, são as formas ali que você vai conseguir obter as informações. Por fim, temos a mineração de dados, que é basicamente, através de um grande conjunto de dados, você obter estatísticas, arranjo de dados, pré-processamentos, classificações de dados. Ferramentas de modelagem. Isso aqui já é outro nível, tá, gente? Isso aqui são outras consultorias que trabalham com isso aqui. Ele vai fazer as modelagens, vai pegar os dados através do data mining e vai fazer um sequenciamento e links de interesse entre uma informação e outra ali. Quais são os principais benefícios da Business Intelligence? Eles antecipam mudanças, eles anteveem as ações dos competidores, eles veem como os seus competidores estão agindo na campanha de marketing, baseado nos dados da vida real para ganhar mercado, descobrem novos potenciais dos competidores, aprendem os sucessos e falhas dos outros. Então, assim, aquele que é inteligente
aquele que é inteligente, ele aprende com os próprios erros. Agora, aquele que é sábio, aprende com os erros dos outros. Então é interessante você verificar os casos antigos para aprender com sucessos e falhas. E conhece melhor as possíveis aquisições ou parceiros, novas tecnologias, entradas em novos negócios, reverter as práticas de negócio que não são lucrativas, né? E auxilia na implantação de ferramentas gerenciais. Lembra aquele framework que eu falei, como a forma como o negócio ele está organizado, né? O framework, que é a forma, o esqueleto da empresa. Então, o framework ele vai ser readaptado de acordo com as necessidades. E muitas vezes o BI ele te ajuda a atualizar o seu framework. Ok? Bem, então por hoje é só. Na próxima vamos ver a contabilidade e a necessidade do sistema de informações. Então, até já, pessoal. Um abraço.